Fala galera do Galão! Teremos Botafogo e Atlético Mineiro confirmados na final. O Botafogo tomou 3 gols ontem. Acredito que foi muito porque já sabia que estava classificado, né? Impossível você jogar na Vera e tomar 3 gols do Peñarol. Vamos ver o que a imprensa tem a falar desses dois times aí que estão na final, finalíssima. Não concordo, não gosto desse estilo de jogo, de um jogo só. Libertadores tem que ser um jogo na casa do adversário, outro um jogo na casa dos dois, né? E aí decide quem será o campeão. Mas os caras querem copiar a Europa e acabou estragando, acabou destruindo a nossa competição aqui. E estão demorando muito para voltar a competição ao normal de novo, né? Vamos lá ver esse vídeo, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Abrimos o estádio aqui também, o El Cilindro, que receberá mais de 55 mil pessoas para esse jogo tão importante de Sul-Americana, com transmissão exclusiva da ESPN e do Disney Plus. Mas isso também será um assunto para a gente, Zupac, ao longo desse F360, porque o que a gente tem vivido aqui nesses dias em Buenos Aires é decisões, muita expectativa para os brasileiros e até então estamos voltando na bagagem com Galo na final da Libertadores, Cruzeiro na final da Sula. Para os brasileiros a gente está dando sorte, pelo menos. É isso, Mari. Bom dia, turma do estúdio, bom dia ao fã de esportes. É o terceiro desses 3 dias de grandes decisões entre Brasil e Argentina. E antes de mergulharmos até na grande final da Libertadores, que foi definida ontem, né, com a derrota do Botafogo. Mas olhando para o que a gente vai viver hoje, assim, nessa trilogia de semifinais, terça-feira, todo mundo sabia que o Atlético passaria, embora existisse um respeito muito grande pelo que é o River Plate. Ontem, todo mundo sabia que o Botafogo passaria, mesmo sabendo quem é o Peñarol, mas estava resolvido. E no duelo Cruzeiro e Lanús, que estava imprevisível, mas o Cruzeiro era tratado como favorito porque ele é melhor do que o Lanús. Hoje já é um pouco diferente. Está imprevisível pelo empate da semana passada em São Paulo, mas que ainda imprevisibilidade, mas o que a gente tem de garantia então é Atlético e Botafogo na decisão. Essa é a pergunta mais básica para a gente abrir. A gente estava conversando sobre porcentagens. Abel, o pessoal aí no estúdio do F360. A gente estava assim, 55-45 para o Botafogo? Não, mas campo neutro. Mas o jogo único, a situação das equipes. Aí tinha gente falando 50-50. No máximo 60-40 para o Botafogo ou 60-40 para o Galo. Como que você avalia? É uma final equilibrada, mas que tem um time que é um pouco melhor do que o outro. Isso para mim é claro. O Botafogo é melhor do que o Atlético Mineiro, o que não quer dizer que o Atlético é ruim, que não pode ganhar. Não, o Botafogo é melhor do que o Galo, mas tende a ser uma final equilibrada. Por que final equilibrada? Porque um jogo só, acho que em 180 minutos a vantagem do Botafogo seria maior, mas em 90 minutos é um jogo, é uma batalha, é uma guerra, e o Galo, embora não seja, na minha visão, um time que esteja jogando tão bem quanto o Botafogo, tem um técnico muito bom, tem jogadores capazes de resolver o confronto, vem se defendendo muito bem, é um time muito experiente, então isso traz todo esse equilíbrio. Eu trabalho para 90 minutos nos 55-45 para o Botafogo, em termos de vantagem. E só para trazer, ontem eu assisti bastante o pré e o pós dos argentinos aqui da ESPN aqui sobre as duas semifinais. E a equipe que transmitiu para cá, Botafogo e Peñarol, no pós-jogo, ao fazer essa análise prévia da final, deu uma pequena vantagem para o Galo. Opa, mineiro! Por quê? Porque na visão deles, pelo fato de o Galo estar mais acostumado a fases finais de competições sul-americanas, o Botafogo chega pela primeira vez, e isso daria ao Galo uma pequena vantagem. Vai ser equilibrado e vai ser um jogão. Bom, a gente vai entrar também nesses aspectos de experiência, momento, elenco. Antes de acionar o Rafa em Montevidéu, a gente também tem a palavra dos personagens do classificado para a decisão da Conmebol Libertadores. A verdade é que nós tínhamos um... Quero chamar também o Rafa aqui para o nosso papo, porque assim, Rafa, a gente começa a pensar nos debates aqui para essa decisão e a conversa já começa a ficar muito assim, o mental do Galo, a experiência do Clube Atlético Mineiro e o elenco recheado do Botafogo. É essa a divisão do perfil das equipes ou tem mais coisa pra gente comparar?
Eu acho que tem mais coisa, Mari. Bom dia para você, para o Zupac, para o Abel, para o Eugênio, para o Prates, para o Lúcio, para o Fã de Esporte conectado com a gente no F360. Eu acho que a discussão ela é bem ampla, né? Você pode analisar também outros aspectos, trazer outros elementos para esse caldeirão. Por exemplo, talvez o Botafogo não tenha o elenco para momentos mais agudos que em algum momento se imaginou que teria. Por exemplo, alguns reservas ontem que foram chamados ao combate pelo Arthur Jorge não corresponderam. Matheus Martins, Tietê, Danilo Barbosa. A dinâmica de jogo do Botafogo não mudou. Foi o mesmo esquema, apesar de 5 alterações no time titular. Mas as peças escolhidas para as funções, o próprio Tiquinho na vaga do Igor Jesus, elas não tiveram uma performance à altura. Tanto que em algum momento ele recorreu lá, o Arthur Jorge, ao Thiago Almada, que acabou entrando no segundo tempo e sendo o melhor jogador do Botafogo na partida de ontem contra o Peñarol. Outro aspecto que talvez a gente possa debater envolve uma maior, digamos, diversidade tática do Atlético Mineiro em relação ao Botafogo. O Milito manifestou nos últimos jogos uma capacidade maior de encaixar o seu time àquilo que o adversário propõe do que o Botafogo, que tem um modelo muito sustentável, muito forte, mas me parece um modelo treinado, massificado e unitário. Não sei se tem essa avaliação. Eu estou com o Zupac no 55-45 pela qualidade de jogo. O Botafogo joga mais bola do que o Atlético Mineiro na média. E a média, ela versa sobre 2-3 meses. O Galo chega a essa decisão de Conmebol Libertadores passando por várias situações muito complexas, vários jogadores ausentes em função de contusão, serviços das suas respectivas seleções. O Botafogo também sofreu, mas sofreu menos. E aí, até o jogo de ontem, eram 14 partidas de invencibilidade. E faltam 30 dias, 29, para a decisão que vai acontecer numa linha reta, aqui à minha esquerda, a 212 quilômetros daqui, em Buenos Aires, né? Do outro lado dessa margem, se bem que o Rio da Prata, né, geograficamente, não é propriamente o Rio nesse setor, porque não tem o lado correspondente, a outra aba do Rio. Mas a minha esquerda, 212 quilômetros, em linha reta, fica Buenos Aires. E aí, lá acontece a decisão da Conmebol Libertadores no dia 30. E até lá, meus amigos, e eis um terceiro elemento, ou quarto, que eu queria colocar nesse nosso caldeirão, o caldeirão da Mari, muita coisa vai acontecer. Você tem um Atlético Mineiro disputando uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo e você tem um Botafogo disputando uma final de Brasileiro praticamente contra o Palmeiras. Elementos não faltam para essa reta final de temporada para as duas equipes. Ô, Rafa, e eu quero até falar, o Eugênio Leal, me ajuda, Eugênio, porque assim, Diga, quando a gente Mari. pensa em final de Libertadores e tem muita coisa para acontecer, o quanto que o que as equipes fizeram na semifinal afeta numa decisão, ou pela distância do tempo, pela condição do jogo. Dá para falar assim, o Galo saiu mais fortalecido do jogo, o Botafogo saiu pelo 5-0, ou isso pouco vai entrar na conversa quando a gente pensa que o jogo é daqui a... Que dia que é hoje? Um mês. Um mês. Pense bem para você responder, porque você está no F360 e você está também no Caldeirão da Mari. Por favor. Arrebenta aí. Loucura, Ô, Mari, eu loucura, acho que é a loucura. segunda opção. Eu acho que pouco importa, são adversários diferentes, são dinâmicas diferentes, né? De jogos em ida e volta. Agora é um jogo só. Nesse período, daqui até lá, a gente vai ter um encontro entre eles pelo Campeonato Brasileiro, que eu acho que pode indicar algumas tendências do que virá a acontecer mais tarde na final da Libertadores. Tem que ver, nesse período, como é que os times vão se projetar, se vai ter jogador lesionado. Às vezes você perde um jogador importante nesse período. Se vai ter Tem isso, né? Tomara que não. Mas pode acontecer, tanto para um lado quanto para o outro. Vira Que essa boca impacto pra lá. isso vai gerar no desempenho da equipe e na armação da equipe. Até retornos, né, Eugênio? Também. Porque assim, o Zarate está se recuperando agora de lesão, uma outra peça, um trunfo pro Milito, por exemplo. O Eduardo no Botafogo. O voltou de Eduardo no lesão Botafogo. também. O próprio Júnior Santos. O próprio Júnior Santos, São jogadores que podem abrir o leque, né? Oferecer novas situações. Então, eu acho que é um período muito distante. Eu lembro sempre, Mari, daquela final entre Flamengo e Palmeiras. Acho que naquela ocasião a distância foi ainda maior entre a semifinal e a final. E durante aquele período, havia momentos em que o Flamengo estava mais forte, daqui a pouco o Palmeiras era mais forte, daqui a pouco voltava o Flamengo. E quando chegou na semana da final, o Palmeiras chegou mais forte para a decisão e acabou levando o título. Então é muita distância, é muita coisa que vai acontecer daqui até lá. Nesse momento, eu acho que não tem, assim, ficar conjecturando aqui quem tem vantagem. Tem vantagem nenhuma. São dois times muito bons, muito fortes, que vão para um jogo único.
é mata e que tudo pode acontecer. Eu tô com o Eugênio, Mari, Zupac, Rafa e amigos. Não costumo muretar, mas hoje eu tenho que muretar. Já que eles falaram em porcentagem, hoje é 50-50. O Botafogo já mostrou um futebol mais vistoso, é verdade, tem mais elenco. Quando você tem mais elenco, eu acho que conta muito mais numa temporada, num pontos corridos, mas num jogo só, não dá para menosprezar um time que tem Hulk, Paulinho, Davidson, Arana, Scarpa. Para mim, hoje é pau a pau. Mas dizer pra que o mim, Botafogo hoje é levemente favorito, não menospreze nada o 50-50. Atlético. Muretei bonito, diga, Rafa. Não, Moretou, sim. Eu acho que essas influências pratianas no programa, elas são constantes, né? Cada vez mais acentuadas. Eu estou decepcionado com os amigos, inclusive, porque eu esperava um pouco mais de ousadia e alegria. Você dizer que o Botafogo tem um leve favoritismo, que é o caso da minha opinião e a opinião do Zupac, não sei se também é a da Mari, do Lúcio, a gente dizer isso em relação ao contexto da final, não desmerece o Atlético Mineiro. É um favoritismo pequeno. Não. E o bom do futebol é que é o esporte coletivo que mais Rafa, derruba os favoritismos prévios, né? Mas no Racing e Corinthians eu vou ousar aqui. E assim... Aí eu quero ver, hein, Abel, mas eu acho que até o torcedor atleticano, ele também não gosta da ideia do favoritismo. Não né? me diga que eu vou ganhar, Ele trabalha muito bem, eu conheço muitos eu atleticanos conheço. que eles... A vantagem pode ser 3-0, 4-0, 5-0... Calma, não, eles são favoritos, deixa quieto. O torcedor do Atlético convive bem com essa ideia. E eu acho que também o que muda a nossa avaliação, ou também coloca uma certa cautela na nossa avaliação, que não é muretar, Abel, eu vou passar pano pra você hoje, é que também, eu acho que o jogo único traz isso. Claro que Quando sim. você pensa em dois jogos, você pensa num Botafogo muito confortável no Nilton Santos, e você pensa, por exemplo, num Botafogo, para pensar num favoritismo do Botafogo, muito confortável também jogando em transição. Sim. Um Galo que também sabe jogar muito bem fechadinho, mostrou nessa Libertadores, fora de casa, e fazer o seu jogo dentro de casa, o jogo único é o dia. É o dia, e olhando assim pro time do Galo, e aí eu acho que onde há uma pequena diferença a favor do Galo nas duas equipes hoje, o sistema defensivo, o que não quer dizer que o Botafogo esteja mal, mas a gente vem olhando para séries de mata-mata, por exemplo, da competição, o Botafogo foi vazado contra o Palmeiras, foi vazado contra o São Paulo, foi vazado contra o Peñarol. O Galo parou de tomar gol. Né? O Galo tomou 2, né? 2 em 6 jogos de mata-mata. O Galo tomou um gol do São Lourenço, na Argentina, tomou um gol do Fluminense no Maracanã. E não tomou mais. Não tomou do Fluminense na volta, não tomou do São Lourenço na volta. Não tomou do River. Não tomou do River. E isso passa... claro que existem os problemas ofensivos. O River é um time com graves problemas ofensivos. Mas isso, para mim, está diretamente ligado ao trabalho que o Galo fez de janela do meio do ano. Que não foi de jogadores... Não foi um trabalho de jogadores badalados, né? Quando você conta, contratei Lianco, Fausto Vera, Alonso e Davidson. Bernard. E é que o Bernard já estava certo em janeiro, né? Não é uma janela que fala, opa, mudamos o patamar. Como foi com o Cruzeiro, por exemplo. Exato. Como foi com o próprio Botafogo, com o Thiago Almada, outros jogadores, Matheus Martins e outros jogadores. Mas esses caras, são 4 que eu falei, que chegaram no meio do ano, viraram titulares e deram um corpo para um time que era notadamente técnico e ofensivo, com os caras diferentes que o Galo já tinha. O trio de zaga formado por Lianco, Batalha e Alonso virou uma fortaleza pro Atlético Mineiro. E num confronto de mata, num jogo só, contra um time tão poderoso quanto o Botafogo, você ter uma defesa sólida como o Galo vem mostrando, pode travar o jogo, pode mudar a característica do duelo. Então, assim, 55-45 é um jogo equilibrado, é um jogo imprevisível, né? Não tá desmerecendo ninguém nessa conversa, né? E a grande dúvida é quem vai com a camisa número 1, quem vai de listrado. Essa é a mais relevante das dúvidas. Vai Botafogo, o Atlético, tá, gente? O Botafogo já sabe disso, viu, Zupac? É importante até você terminar esse gancho, porque ontem eu conversei com algumas pessoas no informação. A não ser que o Galo não queira. O Galo tem a prerrogativa por ser quem está à esquerda na tabela oficial do Conmebol. O jogo é Atlético Mineiro e Botafogo. Então o Botafogo já sabe que o Atlético tem a prerrogativa de escolher o seu uniforme principal. Então o Botafogo, óbvio que isso vai ser conversado entre as duas equipes. Teremos aquela habitual reunião pré-jogo, né? Que vai acontecer provavelmente umas 2 semanas antes da partida do dia 30 de novembro. Mas o Botafogo trabalha com a seguinte realidade. O Atlético vai jogar de camisa listrada, com o calção preto e o meião branco. E aí o Botafogo vai jogar de camisa branca, com o calção branco e o meião cinza ou preto. E isso aí até versa um pouco sobre a superstição alvinegra do Rio de Janeiro, característica, né? O Botafogo é um clube muito supersticioso, porque o último título que o Botafogo conquistou foi o Campeonato Carioca de 2018 em cima do Vasco, com o uniforme todo branco.
né? Então já tem torcedor já imaginando a mesma coisa num nível muito mais elevado, que é ganhar a Libertadores, que foi a primeira vez na história. Então, a menos que o Atlético não queira, a menos que o Atlético não queira jogar com seu uniforme tradicional, vai ser o Atlético de Alvinegro e o Botafogo de branco. O Prates sabe muito da mística, né, Prates? A gente conversa muito sobre a magia. E se o Botafogo gosta... Prates é da magia? Ele é. Ele sabe muito bem. Ele conhece quando a gente conversa. A gente sempre fala muito sobre a mística, né, Rafael Prates? Prates Copperfield. E se pro Botafogo... vai devagar. Se tá tudo bem... Se tá tudo bem pro Botafogo jogar de branco, o Atlético, ele tem uma questão com o uniforme branco. Ele normalmente não gosta. Eu fui ensinada... que quando o Atlético entrava com um uniforme branco, o meu pai, que é atleticano, não sei se vocês sabem, ele falava, uniforme branco não é bom sinal, Ninguém viu, Prates? percebe isso. Não, eu respeito muito isso. A informação do Rafael Marques é extremamente importante. A gente está brincando aqui, mas até a gente discutia na primeira hora do programa, Mari, essa situação de quem teria o uniforme principal, de quem seria o mandante da final, né? O Rafael trouxe a informação agora. Então o Galo fica à esquerda, né? Naquela situação de Comebol, né? Que sempre tem um mandante Informação e um importantíssima visitante. essa, decisiva. Não, para mística... Que todo mundo estava nessa dúvida. E olha, eu vou te contar, daqui a 30 dias... a gente Repórter é pode, assim. obviamente, a gente vai mudar de opinião. Vamos ser sinceros com o fã de esportes. Esse negócio que vai falar que o time é favorito hoje, daqui a 30 dias... Por isso que eu não assumi favoritismo. 30 horas muda de Agora, opinião, Prates, você imagina em 30 você dias. que conhece da magia, Agora, eu queria a sua opinião, e especialmente da Mari. Porque a análise do Zupac é perfeita. O Atlético era um time muito forte do meio para frente e tinha dificuldades atrás, não só na defesa, como na transição da defesa para o ataque. Ele tinha muitos problemas para sair jogando lá de trás. E esses jogadores que chegaram melhoraram muito isso. Mas na história deste ano, do Atlético, em 2024... Clube Atlético Mineiro, Eugênio, há fala o nome uma inteiro. personagem decisiva. Decisiva. Qual é a personagem? Aquela menininha, que inclusive lembra a Fadinha, que deu uma Participou entrevista... aqui do Sport Center. Deu uma entrevista lá atrás, Participou dizendo aqui. que tinha que mandar Minha embora filha. o Filipão, o Gemerson, o Patrick e o Edenilson. Chamada de Marizinha Os em três BH. Ela participou pateta. aqui. Exatamente. A Mari lembra. Essa menina botou o Atlético na final da Libertadores. Puxa vida, Ou não botou mais? O Eugênio tá Se demais. a Hoje gente é Paulo fala, Pelá, esse se a ano. gente fala sobre o efeito do destino, a importância da torcida, uma jovem, uma criança, com uma entrevista no maior sotaque mineiro já visto na história do planeta Terra, esses três patetas, Patrick, Edenilson... Ela foi, Mari, o craque Neto de 2017, com Eu Não Jogo Mais, aquela coisa, pão. Ela foi isso aí, ela ocupou esse espaço aí. Que show do mas Galo falando é esse? exatamente sobre esses Isso aí. reforços... Foi mais ou menos isso. O Milito, nessa janela, o único jogador que o Milito pede, que ele chega para a equipe, pro Vitor e pede, foi Fausto Vera. Sim. Os outros jogadores foram vistos como composição de elenco, oportunidade de mercado e também do departamento do Atlético de O análise. Milito chega pro Vitor e fala, me traga o Fausto Vera. O Daverson foi visto como composição de elenco. O Milito fala pro Vitor, me traga o Fausto Vera, que eu vou fazê-lo jogar no nível que você nunca viu antes. Do Argentino E o Galo Júnior. entende que agora o Fausto Vera tá atingindo esse nível aí. Ele era o capitão, né? Ele jogava com ele no Ele Argentino, era né? o capitão e o batedor de pênalti do Argentinos Era do o pé Gabi Milito. bom, era o pé bom do Argentino Júnior. Era o cara da saída de bola. Dá no Vera que o Vera vai distribuir o jogo. Ô, Mário. Há uma relação de confiança aí e agora com o Vera entregando dentro de campo. Então é uma contratação pontual do Milito. Muito criticado. E demorou, hein, Vera. Lúcio? No Corinthians. Eu aqui defendi certa vez. Eu falei, pode botar o Vera no lugar do Otávio. Como assim? Vai botar o Vera no lugar do Otávio? Não sei o quê. Não tô lembrando disso não, hein? Então vamos buscar no arquivo. Vamos chamar o VAR disso aí. Se falaram que ele Eu não adoro soltava, Oi, Eugênio. quando o Eugênio faz ele não essas jogava nada, interjeições imitando ele quem foi aos critica. poucos encontrando o melhor ritmo e tá aí. Hoje é uma peça importante. Importantíssimo, é o cara que dá a vazão, é o cara que Eu tira não o time de discuto. trás. O que o Eugênio Leal fala hoje, quer dizer, há muito tempo, mas depois dessa Libertadores, eu apenas aplaudo. Eugênio Leal falou sobre Daverson no jogo contra o Fluminense, não foi, Eugênio? Sim, lembro. Você falou, não, sai o Bernard, entra o Daverson, o Bernard acaba se lesionando naquele jogo, e aí o Daverson entra e faz os gols. Então, quando ele fala sobre saída do Otávio para a entrada do Fausto Vera, eu digo,
Claro, meu senhor. Eu não questiono mais nada. Não, é melhor não questionar, não. E assim, e acho que anteontem, o Fausto de fato jogou bem contra o River. Agora, o jogo da semana passada em Belo Horizonte foi a masterclass dele no. Ele chegou a ter um apelido bom. da torcida que é sacanagem. Eles chamavam de exausto Vera, porque ele ainda não tinha entrado no ritmo do caras jogo. também tão E criativos. aí, quando ele começa a jogar muito, agora o torcedor fala, não, realmente era o cara de confiança. E Não dá sobre o fábrica, faz toda a Davidson, que vocês diferença. falavam aí. Ô, né? Mari, Rapidinho, só sobre o Davidson, o Vitor contou ontem pra gente na entrevista coletiva sobre que ele foi perguntado, assim, tipo, vocês esperavam que o Davidson fosse fazer? Aí, e o Vitor foi bem sincero, ele falou, olha, a gente contratou o Davidson pra gente ter mais uma opção no elenco pra bola mais longa, porque o junto com o Allan Kardec, o Vitor foi político, né? O Kardec, infelizmente, não aconteceu no Galo, tá lá realmente compondo o elenco. E o Vitor deixou bem claro que nem eles esperavam que de maneira tão rápida e em jogos tão importantes o Davidson pudesse contribuir a ponto de mudar o status dele dentro do elenco. Então, essa é a primeira janela, é a primeira temporada do Vitor Baggi, o São Vitor do Horto, como de fato executivo. Ele era gerente ano passado, porque o Rodrigo Caetano era executivo. Rodrigo saiu, o Vitor assumiu o cargo. Então é uma primeira janela com a assinatura do Vitor, de nomes menos badalados e que de uma forma ou de outra mudou a temporada do Galo, né? Eu acho isso muito importante. o Mari, o Zupac deu um palpite dele aí com porcentagem um pouco maior pro Botafogo, né? Se eu não estou enganado, eu falei 50-50. Eu queria ouvir o Prates, que é sempre bom ouvir o Prates sobre essas coisas. Tem 2 pontos percentuais Calma, para baixo? calma. Ainda Mas mais antes quando disso, o Muro está quero... sendo soberano. Porque eu fui cornetado pelo amigo Rafael Marques, ao vivo lá Foi de mesmo. Montevidéu. Foi, com razão. Ele me cornetou, então eu quero ouvir da boca dele. O Botafogo é favorito, senhor Rafael Marques? Depois o Prates Na fala. mesma medida, senhor Abel Neto. Então, na mesma medida do Zupac, é favorito sim, 55-45. Eu estou na mesma toada do meu companheiro Gustavo Zupac, companheiro de tantas jornadas. E digo mais, se por um lado o Atlético tem toda essa questão associada ao trabalho autoral do Vitor no mercado, do Milito no campo, o Botafogo que tem uma característica de condução do seu departamento de futebol um pouco diferente, tem lá aquela equipe do Alessandro Brito, né, do Red Scout, que faz todo o mapeamento de mercado. O Arthur Jorge, na montagem do elenco, interferiu 0. E nas chegadas, apenas avalizou. Então, assim, não tem muito dedo dele neste sentido. É só mesmo um trabalho dentro das 4 linhas. É só para poder estabelecer essa diferença em relação às culturas dos dois alvinegros que vão colorir o Monumental no dia 30 de novembro. Rafael Prates. Antes do Prates. Eu Lúcio, falei Lúcio. 50-50. Lúcio quer falar. O Rafael Marques cravou. Favorito Botafogo. vocês estão Quero se ouvir você e o Lúcio. Vocês estão se gabando muito, mas daqui 30 dias a final. Não interessa. Eu Hoje... queria jogar água no show Parabéns, de vocês. Mas hoje é 31 de outubro. Você pode falar Pelo hoje. contrário. E daí, Pelo contrário. Quero dizer que vocês... Daqui a 10 dias você pode mudar. Não, vocês vão mudar, eu tenho certeza. Você está Vocês vão fugindo? mudar, eu tenho Você convicção. está fugindo da Eu resposta? quero saber o seguinte, quais são os pontos percentuais para baixo ou para menos ou para mais? Isso aí é importante para minha resposta. Você é que vai falar. 52-48. Ah, Porque com esses isso é dois pior pra do mais ou que... pra menos... Peraí, tá pior do que eu, né? Empate técnico. 52-48. Esse Atlético camaleônico do Milito, ele é danado. Ele coloca você em encruzilhada. O Atlético camaleônico do Milito, você acha que ele vem de um jeito, ele vai do outro. Você acha que ele vai do outro, ele vem de um. Né? Porque Magia, a gente encruzilhada, comentou... a Prates está bem. Não, a gente comentou muito aqui, antes do jogo contra o River Plate, que era uma discussão mais ou menos assim. Não começa o Daverson para entrar o Otávio, porque o Daverson pode deixar o time mais ofensivo. Imagina, com o Daverson todo mundo defendeu muito bem, marcou muito bem e o time tinha 3 atacantes. Então, peraí, 52-48 pro Galo, é isso? Botafogo. Muretou do mesmo jeito. Aqui, ó. Fala, Lúcio. Fecha em mim aqui. Aí, Ó. agora gostei. Que Perigoso, isso? Você está chegando agora. Que Lúcio. isso? Espera um pouquinho. Lá vem. Eu sou o único, Calma. Lente da verdade. desse F360 aqui. Aqui, ó, mão, ó. 51-49 para o Galo. Repita. Galo é favorito para essa Repita final. essa daí. É brincadeira. Pensei que ele ia falar Que saída 80-20. estratégica. Não, é parelho final. Ô, Mari, Assim tu não isso com volta mais, 51, Lúcio. hein? Assim você não volta mais. Ô, Mari, vou voltar com você. Porque eu, pelo menos, fui sincero. Falei aqui 50-50. Aí veio outro, 51-49. Esses caras estão de brincadeira. Nossa, não Vai adianta. você aí, E Mari. fez um show. Ó, vou falar pra vocês. Eu confesso que eu tava no 55-45 Botafogo, mas com a informação do uniforme do Atlético, que não será o branco, será o preto e branco, eu colocarei então
50-50. E preciso dizer mais. Quando começou ali a fase do mata-mata, eu fui perguntada pelas redes sociais, que é sempre uma pegadinha. Sempre. Quem eu acharia que seria o campeão da Libertadores? Eu, como pouco mureta e pouco... Eu não tenho muita fé nessa coisa, né, de mística, do poder da palavra, nem nada. Cética. Eu falei, River Plate, o campeão. Recebi uma enxurrada de mensagens de torcedores do Atlético dizendo: você agora, eu quero ver. Você falou que o River que iria ser campeão. Você deve estar muito triste. Eu falei, estou muito triste de ter errado o meu palpite. O Prates tem explicação simples para isso. Quando você apostou no River Plate, era o quê, Prates? Zica reversa. Zica reversa na lata. Não, era análise. Isso aí nem precisa de muito tempo. É o próximo livro do Prates, ele vai fazer um livro já nas livrarias. E também livrarias online. O poder da zica reversa. Além de falar, claro, muito sobre Galo e Botafogo na final da Libertadores, que a gente tem agora um mês também para destrinchar e analisar e aquecer para essa partida. Eu falei que vou voltar a gente, né, vai voltar para São Paulo com as 3 classificações dos brasileiros. Galo já foi, hoje ainda o Corinthians joga e o Cruzeiro está pela primeira vez na decisão da Sul-Americana. Ontem venceu o Lanús por 1-0 e a gente também fala sobre a decisão da Sula. Vamos ouvir personagens para a gente debater um pouquinho, conversar sobre a Raposa na final da Sul-Americana. É isso aí, galera. Os 2 times de Minas nas finais sul-americanas. Será que vai dar os 2 times de Minas campeão? Só um ou nenhum, né? Eis a questão, né? Como a imprensa falou aí, eu também acredito que o Botafogo tem um pouquinho, né, de favoritismo nessa final. O seu melhor time, né? Jogaram o melhor futebol aí. Mas o Galo tem o Hulk, né? O Galo tem o Hulk, aquele jogo decisivo, aquela bola que ele achou contra o Vasco, que poderia ter tirado o Atlético de uma final, em uma decisão para os pênaltis. O Vasco até o momento não tinha perdido nenhum pênalti, tinha disputado três decisões, né? Tinha disputado 3 decisões nos pênaltis e passado nas 3 sem perder pênalti. Então, quer dizer que o Vasco não iria perder? Não sei, né? Não quer dizer nada, mas era um time bem gelado aí em suas cobranças de pênalti. E agora a gente tem aí os 2 Botafogo, os dois alvinegros, né? Botafogo e Atlético Mineiro na disputa do título no próximo dia 30 de novembro. Daqui lá tem muito chão, muita coisa para acontecer. Tempo, será que tem tempo para as 2 equipes tentar o Botafogo ser campeão do Brasileiro e o Atlético se posicionar melhor no Campeonato Brasileiro? Será que vamos ter tempo para isso? Será que os jogadores vão ter cabeça para isso? Veremos, né? Veremos. O Galo, se ganhar já a Copa do Brasil, aí vai só se dedicar a Libertadores, né? Porque rebaixamento não cai. E aí não vai precisar se preocupar muito com o Campeonato Brasileiro. Vai só fazer aquele jogo treino, né? Só para entender o que pode melhorar, que peça eu posso colocar na final. Vai ser só para isso. Se ganhar a Copa do Brasil, lembrando que é jogo muito difícil contra o Flamengo. São 2 jogos, 2 equipes bem qualificadas. Entre Flamengo e Atlético Mineiro, eu não consigo ver um favorito, né? São 2 equipes aí bem iguais mesmo nos seus resultados, mas o Galo chegou nas 2 finais. Teve um momento ruim, o Flamengo teve um momento bom, e agora está em um momento ruim, e o Galo está em um momento bom. O Flamengo está começando a dar áreas aí de que possa melhorar um pouco. A gente vai vendo aí, entendendo o que essas 2 equipes vão trazer de desempenho nessa final. Que vença o melhor em campo, né? Eu nunca torço aí para o time que joga mal se classificar. Inclusive, até na Libertadores, o Flamengo foi desclassificado jogando melhor que o Peñarol, né? Mas o Peñarol fez o gol. Eu não gosto de time que joga feio e classifica. Não gosto. Cada um vai ter sua escolha. Eu prefiro que o meu time vença jogando feio, mas levanta a taça. Eu prefiro que o melhor em campo vença.
Porque uma hora o seu time vai ser melhor em campo e ele pode perder, né? Essa é a parte chata do negócio. Então vai ter aí o equilíbrio. Então eu torço sempre para que o melhor em campo, para quem desempenhar o melhor futebol, quem criou mais chance, vence. O Atlético foi melhor que o Palmeiras ali em 2021. Foi 2020 ou 21? 21, né? Foi finalista Flamengo e Palmeiras. Então o Galo foi melhor ali. Melhor nos duas partidas. Se a gente juntar as duas partidas, o Atlético foi melhor. Então sempre chega um momento em que sua equipe é melhor e você fica com aquele gosto chato ali.